Fala pessoal, hoje é domingo, 29 de dezembro, são 6h15 e você está no melhor lugar que tem para estar, no colo do Pai. Pessoal, tudo bem? O tema de hoje é acreditar. Veja, a passagem que nós vamos estudar está lá em Mateus 16, 22. Então Pedro, chamando-o à parte, estava falando ali com Jesus, né? Então Pedro, chamando Jesus à parte, começou a repreendê-lo dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Mateus 16, 22. Nesse texto, Jesus estava explicando aos discípulos o que ele haveria de passar, né? O que ele haveria de sofrer, e haveria de morrer e ressuscitar ao terceiro dia, né? Pedro chamou Jesus num particular e falou assim: olha, eu não estou entendendo, segura aí. Isso aí que você está falando é loucura. Isso aí não vai acontecer. E Jesus, de pronto, repreendeu Pedro e disse: arreda de mim, né, Satanás. Ou seja, Jesus, naquele momento, repreendeu Pedro. Meus irmãos, o autor traz aqui que a fé não interroga nem calcula. A fé simplesmente confia. Pedro, certamente, àquela altura, não imaginava, não podia calcular, era inconcebível na visão de Pedro que o Salvador do mundo iria ser morto para cumprir o seu propósito. E ele acaba cometendo um erro, ele acaba se opondo então à vontade de Deus. Então eu acho que tanto eu como você acabamos passando por fases na nossa vida e por situações que nós pensamos: isso nunca vai acontecer. Isso dificilmente vai acontecer. É impossível que isso aconteça. A questão é que essas palavras, elas não devem fazer parte do nosso vocabulário. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos do Deus para o qual não há impossível. E o ponto aqui nesse estudo tem a ver mais com o ponto de vista nosso. Meu irmão, reflete comigo aqui numa coisa. Pensa comigo. Você concorda que muitas vezes, durante o caminhar, nossa visão é limitada? Você concorda que muitas vezes, quando nos deparamos com um problema, nós tentamos resolver esse problema de forma, primeiro, racional, envidando ali naquele problema a nossa capacidade. Nós estamos diante de um desafio, a primeira coisa que nós pensamos é nos recursos que temos, nas possibilidades que temos, no que podemos fazer. Isso é muito comum na vida empresarial, no mundo do trabalho, né? Meu irmão sempre diz o seguinte: eu tenho um irmão meu que diz assim: olha, ainda bem que nós temos os problemas, porque se nós não tivéssemos problemas, não precisariam de nós. E é mais ou menos verdade, né? Nós, a hora que nos colocamos diante de um problema, o que nós começamos a pensar é nos recursos que temos e na forma de resolver. E nós sempre pensamos do nosso ponto de vista. A primeira reação quando nos deparamos com um problema é pensar o que podemos nós fazer em relação àquele problema. O grande ponto dessa passagem, quando Jesus repreende Pedro, é que nós percebemos que existe então uma dificuldade de Pedro de olhar o problema de um outro ponto de vista, ou de empurrar isso para o espelho celeste, desviar e imaginar o problema do ponto de vista de Deus. Então Pedro, dentro da sua visão limitada, ouvindo esse tipo de, na visão dele, talvez uma bobagem, uma coisa meio assim impossível de acontecer, chama Jesus e diz assim: mestre, segura aí. O senhor está pulando o corguinho, está complicado, só falta o senhor dizer para nós que o senhor vai morrer. O senhor não é o Salvador. Moçada, a gente olha para a história, mas a gente não... Eu não sei se você é como eu, mas eu deixo a coisa meio contemporânea, mas não é. A gente precisa contextualizar, a gente precisa voltar lá atrás. Pensa comigo, você durante tanto tempo esperando o Salvador, e o Salvador, depois de tanto tempo, ele diz para você: queridão, eu preciso ir. Termina logo ali. É natural que a hora que você vê a pessoa que você esperou por tanto tempo e a pessoa que tantos falaram, você tenha uma atitude como de Pedro. Você pode dizer: não, eu não faria. Querido, sinceramente, nós fazemos isso. Quando nós julgamos
a atitude errada de uma pessoa pública, por exemplo, nós estamos fazendo o que Pedro fez. Jesus, segura aí. Pedro estava com Jesus. Nós não estamos com Jesus, e também nós não estamos com a pessoa que nós estamos julgando. Mas naquela situação, e hoje, nos dias de hoje, fazemos a mesma coisa. O ponto é crença limitante. Pedro não tinha a real percepção do tamanho da obra, do que estava em jogo e do plano de redenção. Ou seja, Pedro enxergava até onde os seus olhos viam. E é exatamente como nós vemos a vida. Nós encaramos problemas do ponto de vista dos nossos olhos. A questão é que Deus jamais colocou ou vai colocar limitação na nossa vida. Se estamos alinhados com o nosso propósito, para o alvo correto, que é viver aquilo que Deus tem para nós, desculpe, mas não há limitação. Nenhuma limitação há. Se você estiver vivendo aquilo que Deus tem para você. E aí, a palavra diz, acredite. Creia no impossível. Tendo a certeza de que Deus está no barco, pode vir a tempestade que vier. Tendo a certeza que Deus está contigo, que venha o problema que vier. Tendo a certeza que o teu propósito está alinhado com o propósito que Deus tem para a tua vida, nada vai mudar aquilo e nenhum tipo de problema vai te desviar daquilo que Deus tem para você. O ponto é que muitas vezes não sabemos qual é esse propósito. E se você der uma olhada nos vídeos anteriores, você já descobriu como detectar o seu propósito em 5 passos. Então, se você não descobriu, dá uma olhada nos vídeos anteriores. Se você ainda está em dúvida em relação ao teu propósito, dá uma olhada nos vídeos anteriores. Hoje, o que eu quero trazer para você é uma palavra de encorajamento. É uma palavra de vai fundo. É uma palavra, é um empurrão. Não existe nada impossível para Deus. Não existe nada que Deus não consiga dar jeito. Não comece a falar sobre o teu problema para Deus. Deus sabe. Comece a falar para o problema. Quem é o teu Deus? E acredite. Substituindo as palavras de negação, as palavras negativas, palavras pessimistas. Começando a falar palavras positivas. Começando a manifestar a fé que você tem diante do problema que você está passando. Tudo vai mudar. Pela capacidade que Deus tem de transformar as coisas, de influenciar pessoas, de fazer com que coisas aconteçam, de mover o natural, o sobrenatural, em favor daquilo que Deus pretende fazer aqui na Terra. Então, olhando para essa lição de hoje e olhando para a reação de Pedro, nós podemos tirar uma conclusão. Talvez nos falte visão e talvez precisemos pegar emprestado essa visão daquele que sabe tudo. Talvez precisamos reformular a nossa forma de encarar o problema. Meu irmão, se você está passando por algum tipo de dificuldade, se você tem vivido dias difíceis, se você tem problemas que você não sabe como contornar, se você ainda não sabe como resolver problemas que são difíceis, duros, envolvem pessoas, muitas vezes pessoas que nós amamos, situações que nós desconhecemos, coisas que ocorrem e que não são do nosso conhecimento, pessoas que planejam em nosso desfavor. Eu quero te convidar a pegar tudo isso e entregar nas mãos de Deus. Trazer Deus para dentro disso tudo. Entregar isso aos cuidados daquele que pode mudar as coisas. Eu lembro, durante várias vezes na minha vida, situações em que tudo estava completamente perdido. Situações em que eu poderia dizer para vocês que invariavelmente eu não tinha saída. Racionalmente era impossível da coisa acontecer. Porque estatisticamente era comprovado que ainda iria chover mais N dias. E eu precisava do produto seco em menos tempo. E meus irmãos,
como Deus moveu o sobrenatural na minha vida. E certamente, querido, deve ter feito na sua também. Quantos livramentos, quantos animais eu desviei na pista. Eu queria que você fizesse esse exercício hoje. Que você olhasse um pouquinho para o teu passado e identificasse momentos em que tudo estava perdido. Mas que Deus, através da sua capacidade de transformar a realidade, de mover as coisas, de rearranjar as pessoas. Eu nunca vou me esquecer em um concurso para professor do ensino federal. Ser professor era algo que eu sempre quis da minha vida. E dentro desta possibilidade, me parecia muito pouco provável que eu fosse me candidatar a uma vaga de professor no ensino público federal, concurso público, aquela coisa toda. Muito bem. Surgiu uma vaga. E eu não tinha sequer, eu já tinha terminado meu mestrado, mas eu não tinha nem sequer eu tinha o diploma. E eu olhei para aquela vaga, fiquei meio assim, e falei, acho que eu não vou participar, primeira prova de títulos. Então eu tinha que mandar os títulos, né? Então eu tinha que mandar lá meu currículo, meu diploma. Eu mandei o diploma de graduação, mandei o de pós-graduação, mas eu não tinha diploma de mestrado e para dar aula, querido. Né? Muito bem. Primeira fase, prova de títulos. Segunda fase, prova didática. Fui para prova de títulos, entreguei toda a documentação, não sei o que e tal. 7º lugar, uma vaga. Preciso nem dizer. Justamente olhei para aquilo e falei, bom, então precisa 6 pessoas precisam desistir para que eu chegue. Porque todo mundo que estava ali tinha doutorado, né, pós-doutorado, e eu nem mestre era. Ou seja, eu, naquele momento, falei o que Pedro falou. Olha, acho que já era. Acho que não é para mim. Acho que não vai dar. Acho que é impossível. E no dia da prova didática, a metodologia era que 8 horas da manhã era sorteado um tema, no outro dia, 8 horas da manhã, você tinha que vir dar aula. Você tinha 24 horas para preparar a aula. Sortearam o tema, eu olhei o tema, nunca tinha visto aquilo na vida. Vou continuar trabalhando. E saiu às 8 horas da manhã, 1h da tarde, a minha atual noiva vira para mim e diz o seguinte, e daí? Cadê? Você não está preparando a aula? Eu falei, não. Olha, sinceramente, isso é impossível acontecer. Eu passei em 7º. Não tinha ninguém para trás de mim, eu era o último. Ou seja, sem chance. Ela veio para mim e disse o seguinte, olha, faz o seguinte, vai lá e faz o teu melhor, cara. Você a vida inteira faz os negócios bem feitos, vai lá, agarra nisso e vai até o final. Eu falei, não, pô, não é para mim, vai lá, pô, faz isso. Para Deus não é impossível. Rapaz, e eu sentei às 2h30 e virei preparando essa aula até o outro dia, 7 horas da manhã. Eu preparei uma aula dentro das minhas possibilidades. Eu primeiro fui entender a disciplina, entender a matéria, nunca tinha ouvido falar no tema proposto. Preparei a aula e, infelizmente, fui o último a ser ouvido, porque teve um sorteio lá, e entrei para dar aula. Entrei para dar aula e dei a minha aula da melhor forma possível. Meus irmãos, na primeira fase, eu dava aula no cursinho, o meu chefe, o proprietário do cursinho, tinha ficado em 2º lugar. E eu fiquei em 7º. Ocorre, queridos, que depois da aula que eu dei, Deus operou uma mudança naquele ranking e eu passei em 1º colocado. Deus entregou para mim o prêmio que foi dar aula para alunos que eu tenho saudade até hoje. Alunos de uma escola federal, uma escola que atrai grande parte de alunos carentes ali, o Instituto Federal de Goiás. E dei aula ali para o ensino médio e dei aula para graduação em alguns cursos. E foi uma experiência maravilhosa e só foi possível por conta de que eu, de fato, sou filho do Deus Todo-Poderoso. Sou filho do Deus que para Ele não há impossível. E não sou só eu.
Você também é. E esse milagre não foi operado só na minha vida, já foi operado na sua. Às vezes você não parou para perceber. Eu queria muito te convidar a olhar para trás e a avaliar, filho de quem você é? Amado por quem você é? E que você saia para fora da tua casa hoje, no teu dia de trabalho, e possa testificar para os 4 cantos da terra que você é filho do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso, dono de todo o ouro e toda a prata. Você é filho do Deus que tudo pode. Você é filho do Deus do impossível. E como filho do Deus do impossível, não há impossível se você está com Ele. Queria te convidar nessa manhã a tomar posse desta filiação. Tomar posse desse cuidado que Deus tem para aqueles com os quais Ele caminha junto. Senhor meu Deus, nós reconhecemos que ao lado do Senhor não há impossível. Nós reconhecemos que nossa vida muitas vezes deixa de nos conectar ao Senhor e olhamos para os problemas e acabamos entendendo que eles são maiores do que de fato são. Deus, como é bom poder saber que o Teu Espírito Santo está a um joelho de distância de nós. E nós queremos nessa manhã pedir que nunca percamos a expectativa de ver um milagre acontecer. E que nunca deixemos de ter a perspectiva do poder que o Senhor tem face a todas as coisas. Então, Senhor Deus, nessa manhã nós entregamos debaixo do Teu altar os nossos problemas. E nós queremos nesta manhã que o Teu Santo Espírito assuma a direção disso tudo. Que a nossa vida seja retrato manifesto do Teu poder e não das nossas possibilidades. Porque sabemos, Senhor Deus, que são poucas. Então, que nessa manhã, os nossos irmãos, cada um na sua casa, cada um em comunhão com o Senhor, possam levar aos problemas o Deus Todo-Poderoso do qual são filhos. Nós reconhecemos essa filiação e essa sua paternidade, Senhor Deus, como instrumento de caminhar aqui na terra, mostrando para todo mundo, filho de quem nós somos e o poder que o Senhor tem em mudar o contexto, as circunstâncias e as situações. Nós agradecemos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Queridos, que vocês tenham um domingo espetacular. Que vocês tomem posse nessa semana que se inicia desse poder que só o Papai lá do céu tem e que está disponível a um joelho de distância. Tá bom? Que bom te encontrar aqui mais uma vez. Eu faço votos que você esteja conosco amanhã novamente às 6h15 da manhã. Tá bom? Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.